Olá, meu querido, olá, minha querida, espero aí encontrá-los bem, como sempre. Meu nome, Teodoro Vicente Agostinho, sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damásio Educacional e esse, é nosso curso de prática extrajudicial e administrativa nos benefícios previdenciários. Os meus contatos você já sabe, mas nunca é demais passarmos aí o meu nome, Twitter, Teodoro_Prof. Também estou no Facebook, basta você digitar lá Teodoro Agostinho, que vocês já encontram a minha fanpage, não é? A minha fanpage hoje nós estamos lá quase em 45 mil pessoas. Também estou no Instagram, Teo Agostinho, já somos lá 12 mil. E temos também o meu e-mail. Com relação ao meu e-mail, professor.teodoro@terra.com.br. Se você me segue já nas redes sociais, você perceberá que eu fiz um post lá. E que post é esse? Lhe convido também a me encaminhar esse e-mail, independente das dúvidas ou não. Eu estou cadastrando todos os meus alunos. Antes eu tinha um site, deu um probleminha lá, não estava fluindo legal, estou revendo esta questão do meu site, por isso que eu não estou falando sobre ele, mas paralelo a isso, eu mesmo encaminharei aos alunos, estou cadastrando e encaminharei aos alunos material inédito de forma gratuita, modelinho de petição, uma decisão bacana que eu receba ou que eu consiga, desconto em livros que sempre são me dados e eu vou estender a vocês, desconto em cursos, em eventos relacionados ao direito previdenciário. E aí é muito simples, basta você me encaminhar um e-mail. Põe lá, professor Teodoro, me cadastra aí, por favor. E eu vou cadastrar você e eu mesmo encaminharei sempre esses e-mails. Para quê? Para também não rolar problema de spam e tudo mais. Então eu encaminharei do meu e-mail pessoal. Sou eu mesmo que tomo conta disso. Pode ser que saia só o endereço de uma outra conta lá, mas é eu que encaminho, tá? Podem ficar absolutamente tranquilos com relação a isso. Não vou vender os seus e-mails para nenhuma empresa de telemarketing. Prometo. Belezura? É mais para estarmos juntos aí sempre. Galera, essa aula continua sendo então de segurados e dependentes. Beleza? Vamos falar ainda sobre segurados e dependentes, dando continuidade ao nosso curso. Nós estávamos caminhando, falamos sobre qualidade de segurado, carência, mostrei lá vários casos práticos, como efetivamente nós poderíamos ganhar uma grana em cima daquela situação, o que dá ou não para tentar prospectar junto aos clientes. E aí agora entramos numa parte um pouquinho mais maçante, tá? E ela será um pouquinho mesmo maçante, normal, mas depois a gente vai trazendo algumas situações práticas que vocês poderão aí necessitar e também poderão se utilizar no seu dia a dia. Na sequência do nosso curso, eu entrarei num tema que é planejamento previdenciário. Na verdade, nessa aula de planejamento previdenciário, nós teremos uma ideia, uma noção básica, já nesse início de curso, de como funciona o cálculo dos benefícios previdenciários, para daí na sequência eu trabalhar com vocês uma questão de planejamento que você pode tranquilamente trocar essa palavra de planejamento previdenciário para tentar o que, de fato, vincular o cliente ao teu escritório. É a fidelização do cliente. É isso que nós iremos trabalhar nessa aula de noções, até porque você terá uma aula específica sobre cálculos previdenciários e teses revisionais mais adiante do curso com o professor Michel Oliveira. Lembrando que dúvidas relacionadas também às outras aulas, vocês poderão encaminhar aos professores, porque eles deixarão os contatos, mas também o meu e-mail você já tem, e como coordenador aqui da área, eu estou à disposição e coordenador deste curso, obviamente, tá bom? Beleza? Vamos nessa então, segurados e dependentes, let's, aquele nosso esquemão de sempre, vamos nessa, vamos juntos, o material que você está enxergando lá, ele estará disponibilizado para vocês, tá? Ele estará disponibilizado para vocês, sempre relacionado à matéria. E, na medida do possível, eu vou sempre encaminhando um pouquinho mais. Belezura? Vamos nessa então. Vou passar aqui. Esse também já podemos passar. Aqui também, o material ele é extenso, mas eu vou deixar para vocês a fim de que vocês o utilizem.
tá bom? Mas eu vou deixar disponibilizado para vocês todo ele. Aí chegamos aqui. Muito bem. Aqui é só para você ter uma ideia geral, dentro daquilo que nós estamos conversando dentro do nosso curso. O que eu quero que você tenha na sua cabeça? E é uma ideia teórica, é claro. Mas importante naquilo que recai um pouquinho, né? Naquilo que recai um pouquinho, o seu dia a dia, na hora da confecção da sua petição inicial. Belezura? Então, legal. Vamos nessa, tá? Vamos nessa. Vamos nessa. Olha só, quem figurará como sujeito passivo? Ou seja, quem tem o dever de cumprir a prestação. Qual prestação, Teodoro? A prestação, eventualmente, de concessão do benefício. Concessão ou não, mas tem que avaliar. Cabe a quem? Cabe ao INSS. Então, se cabe ao INSS, a quem figurará ou quem estará no polo passivo? O INSS. E aí, amigona, você não vai errar na sua petição, né? INSS você já sabe que é Instituto Nacional do quê? Do Seguro Social. Não vão confundir, por favor. Beleza? Tranquilo? Joia, muito bem. Muito bem. Esta relação que nós estamos observando aqui, ó, ela é o quê? Relacionada aos benefícios, tá? Não se esqueçam que para estar relacionada aos benefícios, até porque nós temos o 195, parágrafo 5º da Constituição, regra da contrapartida ou precedência da fonte de custeio. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio. Maravilha? Muito bem. Teodoro, mas e se nós formos entrar com aquela questão que você abordou na aula passada, sobre a questão da repetição do indébito previdenciário, aquelas contribuições feitas a mais, porque ele tinha múltiplos vínculos. Opa, aí sabe quem que figura aqui, ó? Quem que figura no nosso polo passivo? Receita Federal do Brasil, não se esqueçam, tá? Desde 2007, a arrecadação e fiscalização das contribuições sociais é de responsabilidade da Receita. E aluno do professor Teodoro não erra isso. Beleza? Tranquilo? Então tá jóia. Em contrapartida, nosso sujeito ativo, e queremos ter vários deles, quem será? É o beneficiário, que aqui na sua cabeça você tem que enxergar isso aqui, ó, na sua visão, onde está escrito beneficiário, leia-se cliente, tá? Cliente. Quem pode exigir, eventualmente, esta prestação? Ô, meu amiguinho, essa altura do campeonato, você já sabe, pode exigir esta prestação aqueles que, eventualmente, contribuíram para o INSS. Se ele contribuiu, caberá agora a você, profissional da área, avaliar se ele tem ou não algum direito. Beleza? É isso. Teoricamente, tudo que está ali naquele organograminha representa isso que nós conversamos aqui. Beleza? Tranquilão? Joia. Indo adiante, entramos agora ainda mais no campo dos beneficiários, que dá o mote, né, que dá o tema a essa disciplina que nós estamos estudando. Que são quem? Os beneficiários da Previdência, tá? Beneficiários da Previdência, nós entendemos como sendo todas aquelas pessoas naturais de direito. Mas naturais de que tipo de direito? Um direito subjetivo ao sistema previdenciário. Eu, particularmente, discordo um pouquinho desse direito subjetivo, tá? Eu entendo que nós poderíamos, em algumas situações, tratar de maneira objetiva, mas isso é questão doutrinária, não importa muito.
conceitualmente falando, são direitos subjetivos porque cabe a avaliação para objetivarmos ou não aquele direito. E dentro desse critério, os nossos beneficiários, e aí vamos aprofundando cada vez mais e entrando na parte prática, são quem? São os segurados. Segurados estes que se subdividem em duas categorias. Nós temos os chamados segurados obrigatórios e nós teremos aqueles que chamamos de segurados facultativos. Além disso, figuram também como sendo beneficiários da Previdência os segurados, ou melhor, os beneficiários tidos como sendo dependentes. Qual a principal diferença entre segurado e dependente? Ambos são beneficiários da Previdência. A principal diferença entre eles é a seguinte: enquanto segurado, o direito subjetivo pertence, mesmo que de maneira subjetiva, sendo redundante, a ele. O segurado contribuiu e agora, eventualmente, o segurado procurará o sistema previdenciário para verificar se tem direito a algo ou não. E quando eu falo que ele é um beneficiário, só que na categoria dependente, é um direito passado a ele por via reflexa. Ele não deu causa àquele direito eventualmente previdenciário, mas ele possui a natureza de dependente por ser dependente de alguém. Beleza? Dependentes que estarão, ressaltando aqui mais uma vez, lá no artigo 16 da Lei 8.213 de 91. Tá ok? Tranquilo? Joia. E aí, a Previdência, o que ela faz? Ela traz várias diferenças, ou, melhor dizendo, várias distribuições, vamos usar essa palavra, sobre espécies de segurado. Na verdade, a gente poderia chamar de categoria, né? Então, eu vou ter a categoria de segurado obrigatório na espécie empregador. A gente vai ver isso aqui na sequência, por isso que eu vou passar aqui esta parte, até porque a gente já falou, até de maneira um pouco mais simplista. Vou ter a questão do segurado facultativo, que em princípio são aqueles que não exercem atividade remunerada, mas querem contribuir para a Previdência, o que nós chamamos, né, de segurado facultativo. Então perceba que eu tenho duas grandes categorias ou espécie. Categoria. Então eu tenho a categoria de segurado obrigatório e a categoria de segurado facultativo. Dentro da categoria de segurado obrigatório, eu terei várias espécies de segurados obrigatórios. Que é isso que nós iremos verificar agora. Não no todo. O material consta o todo e eu quero que vocês estudem depois, que pode ser que surja alguma coisa no seu escritório, mas eu vou chamar a atenção para algumas situações específicas, tá? Que situações são essas, Teodoro? Vamos avançar aqui um pouquinho. O segurado obrigatório, e aí é uma forma, depois de alguns anos aí ministrando aula, cursinho, curso preparatório, cursos de prática, pós-graduação, para você eventualmente fazer esse vínculo sobre o que é um segurado obrigatório, e veja, aonde ele se faz importante? Naquela questão da compulsoriedade. O segurado obrigatório, em princípio, ele é obrigado a contribuir. Filiação obrigatória. Nosso sistema funciona desta forma. Se a filiação é obrigatória, recai aonde? Qual que é a problemática do ponto de vista, tá? Qual que é a problemática do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, a nossa problemática é a questão de ser considerado ou não filiado ao sistema. Esta é a questão. Aí é que reside, eventualmente, o nosso problema. Tá? Vamos lá. Para ficar um pouco mais fácil a sua absorção. Eu trabalho, então, como sendo segurado obrigatório aquele que, invariavelmente, vai ter que seguir esta regra de compulsoriedade.
Esta regra de compulsoriedade, nós chegamos à seguinte conclusão. Trabalha, ó, trabalhou, você coloca assim, ó, igual, pagou. Trabalhou, pagou. Se o cara trabalha, ele tem que obrigatoriamente contribuir para a Previdência. Ah, Teodoro, mas se ele trabalha e não está inscrito na Previdência? Bom, em tese, dentro do que dispõe a lei, ele está em desacordo com a legislação. Mas nós sabemos, a gente viu como é que funciona a questão de contribuição, que o sistema previdenciário, para algumas pessoas, é um sistema relativamente caro. Só tem que tomar cuidado. Ele está inscrito na Previdência, e a esse momento você já sabe a diferença de inscrição e filiação. Ele está inscrito na Previdência como autônomo, está trabalhando como autônomo, está auferindo renda como autônomo, mas não está contribuindo, pode, mesmo que seja remoto, pode eventualmente sofrer um auto de infração. Não se esqueçam que muitos profissionais liberais estão passando por isso junto à Receita. Ele até contribui, mas contribui com um valor menor do que efetivamente ele tem na sua média mensal e a Receita está vindo para cima. É isso que a gente não quer que ocorra. Isso vai impactar direto na questão do planejamento previdenciário que nós veremos na sequência, tá bom? Muito bem. O segurado facultativo não. O segurado facultativo, do ponto de vista teórico, ele vem para quê? Ele vem para sanar ou, eventualmente, para corroborar com o dispositivo constitucional lá do artigo 194, em seu parágrafo único, onde nós temos todos os princípios da Seguridade Social. E dentre esses princípios, quando você for lá dar uma estudadinha, você verificará que tem lá, nominalmente, a questão do princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. Todos no país podem e deverão estar cobertos pelo sistema previdenciário. Não confundam, tá? Sistema previdenciário com, eventualmente, o sistema assistencial. O sistema assistencial nós já ouvimos, mesmo que de maneira um pouco mais rápida, mas já ouvimos e vimos, inclusive, uma possibilidade de atuação dentro dele. Ah, Teodoro, mas a minha tia tem uma vizinha cuja tia desta vizinha disse a ela que se aposentou sem nunca ter contribuído para a Previdência. Tecnicamente é impossível. Ela pode estar recebendo ou um benefício assistencial, ou então ela pode ter contribuído com o trabalho, ter sido equiparada a segurada especial, mediante provas, e aí, eventualmente, ela conseguiu se aposentar. Mas não que ela não tenha contribuído para a Previdência. Sem contribuição, não tem regra da contrapartida. Já aprendemos. Os benefícios que eventualmente existem sem ter uma contrapartida não são previdenciários, são benefícios assistenciais. Ah, mas ela está aposentada. Não está. Pode talvez ser que ela esteja recebendo uma pensão, por ser dependente de alguém. Mas a pensão não é uma aposentadoria. A pensão, o próprio nome já diz, é uma pensão que ela recebe por ter sido dependente de alguém e conseguir ter provado essa situação lá atrás no momento do fato gerador. Beleza? Isso vai acontecer bastante no seu escritório, pode ficar tranquilo. Belezinha, galera? Aí, indo em frente. O que eu fiz aqui para você? Um resumo. Um resumo de quem são estes segurados obrigatórios. Então lembra, tenho a categoria ou tenho a espécie segurado obrigatório em algumas categorias. Eu vou ter o segurado obrigatório empregado. Aí você bota aí na frente o seguinte, quem que é esse empregado aqui? Você bota assim, ó, CLT. Tá? Este é o tradicional empregado, segurado obrigatório. Lembrando, né, só recapitulando a ideia, esse cara aqui, ó, ele goza do quê, galerinha? Ele goza de presunção absoluta
de filiação, não é? Por quê? Porque o empregador fará o desconto e repassará, tá? No momento, então, que ele é empregado, o empregador faz o desconto e repassa. Lembrando que tem aquela tabela progressiva que nós já vimos, não é? Que dependendo de quanto ele ganhe, ele eventualmente terá descontado o percentual do seu ganho. Temos o empregado doméstico, e aí, lição de casa, não tem como fugir, você precisa dar uma lidinha, se ainda não leu, na Lei Complementar 150 de 2015, porque trouxe algumas alterações na questão, inclusive previdenciária. O empregado doméstico não tinha acesso a determinados benefícios, agora possui benefícios esses de natureza acidentária, e com a Lei Complementar 150 isso foi ajustado. Temos ainda, dentro do conceito dos segurados obrigatórios, veja, o contribuinte individual, que vem a ser a quem? Contribuinte individual é o empresário, é o autônomo, é aquele cara equiparado a autônomo. Nós vamos ver algumas situações específicas. Trabalhador avulso, para quem não sabe, é só lembrar aqui, ó, põe na frente assim, ó, porto. Tá? Trabalhador avulso, normalmente o exemplo mais concreto são aqueles que trabalham no porto. Aqueles que ficam com a carteira profissional em mão, surgiu um trabalho, ele é registrado ali rapidinho, vai lá e exerce o trabalho. Esse cara também é segurado obrigatório para fins previdenciários. E temos, por fim, o segurado especial. Segurado especial, você coloca aqui assim, ó, puxa uma flechinha e bota assim, ó, aquele que trabalha em regime de, vou vir para cá, economia familiar, tá? O segurado especial, ele tem que provar, então, que trabalha em regime de economia familiar. Os exemplos mais corriqueiros, o segurado especial rural ou então o segurado especial pescador artesanal. Se demonstrarmos e conseguirmos provar que ele trabalha em regime de economia familiar, assim ele será equiparado, assim será interpretado o trabalho dele junto ao regime previdenciário e tentaremos o benefício pleiteado a ele, tá? Que é um pouco diferente naquilo que recai aos requisitos. Aí a gente entra, galera, numa parte, tá? E eu vou dando aqui, vou dar um en passant um pouco mais rápido, que é o seguinte: o que você vai encontrar no material? Eu só quero explicar o material porque eu não vou me apegar a todos os pontos, porque ele é muito extenso. Mas você vai perceber que eu fiz quase que um corte, tá? Na legislação. Então eu trago muito do que está disposto em nossa legislação. E aí é lógico, tá a parte da legislação 8.212, está também a parte da 8.213, está o decreto, tem questões relacionadas à instrução normativa também. Trago uma interpretação própria e trago alguns exemplos. Por que eu faço isso? Para que você faça o estudo, tá? Tá vendo, ó? Todos eles, o que eu fiz? Coloquei exemplos. Então, aqui é um exemplo de segurado obrigatório de natureza urbana. Aqui nós temos um exemplo de segurado obrigatório de natureza rural, o segurado especial, tá? Mas que é tido como segurado obrigatório empregado. Ele trabalha no campo, mas ele é empregado. Teodoro, aqui coloca como tratorista. Ele trabalha no campo, está registrado como tratorista, vai ser segurado obrigatório empregado. Mas se antes dele ser tratorista, ele tiver trabalhado um tempinho na roça, o tempo será computado para fins de aposentadoria como segurado especial e ele poderá se aposentar por tempo de contribuição utilizando-se tempo
de serviço rural. Nós vamos aprender isso quando conversarmos sobre aposentadoria programável por tempo de contribuição. Beleza? Passando aqui, ó, mais uma vez, tá vendo? Então a gente está vendo o quê? Estamos vendo tudo que consta na legislação. E vou passando, tá, galera? Porque eu não tenho como ficar tratando todos os dispositivos que estão aqui. Então eu só quero deixar aqui e mostrar para vocês que isso estará disponibilizado nesse material. Depois vocês vão dando uma estudada. Se surgir alguma dúvida, vocês me encaminharão o e-mail, tá? Porque eu fiz o quê? Então, eu coloquei o que está na legislação e trouxe de maneira resumida, perdão. Fiz esse esquema aqui, que eu acho um esquema bem legal, que é um esquema como uma espécie, né, de organograma, para que você entenda. Eu estou sintetizando, então, a questão dos segurados empregados. Então, no Brasil, eu tenho segurado obrigatório empregado no setor privado e vou ter no setor público. E também tenho no organismo oficial. E tenho também a possibilidade de ter segurado obrigatório empregado exercendo as suas funções no exterior, tá? Que também estão aqui, ó. Então, eu resumi tudo que está anterior a esse esquema aqui para trás, está resumido aqui nesse esquemão para vocês. Beleza? Tranquilo? Perceba que aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, é da onde advém aquela problemática ou a importância de você fazer a leitura daqueles acordos internacionais constantes lá no site que eu mostrei para vocês, que é o SISLEX, tá? Por isso que é importante a leitura. Porque a própria lei traz a disposição de quem são eventuais segurados obrigatórios na categoria empregado, também no exterior. Vamos um pouquinho mais adiante aqui. Aí vem o empregado doméstico, ó, eu vou no mesmo esquema, tá, pessoal? Trazendo para vocês quem eventualmente é considerado como segurado obrigatório empregado doméstico, tá? Trago algumas disposições que entendo que com uma simples leitura vocês conseguirão entender, porque está bem explicadinho. Se surgir dúvida, claro, eu estarei à disposição. Por que eu estou passando isso aqui? Porque eu quero entrar nos dependentes e quero eventualmente trabalhar com vocês as questões que possam dar problema. Tem aqui a questão do período de graça, eu repito ele aqui, mas nós já conversamos sobre o assunto, né? Até aqui, ó, fiz um quadro legalzinho para vocês, beleza? Esse material, volto a repetir, estará à disposição. E aí entramos nos dependentes, tá? Entramos nos dependentes. Os dependentes, não se esqueçam, estão lá no artigo 16 da 8.213 de 91. Trataremos também sobre a questão de dependentes, mas aí já do ponto de vista de problemática, quando conversarmos sobre o assunto de pensão por morte e auxílio reclusão. Mas é importante que você já consiga estabelecer algumas diretrizes, não é? Sobre os dependentes desde já. E é claro que algumas situações nós vamos trabalhar, algumas situações práticas. Então, o dependente, como eu já disse para vocês, eles possuem uma ligação, né? Um elo com outrem que dão a ele a condição de dependente, que é o que a gente fala de dependência por via reflexa. Aonde eles estarão? Aonde eles estarão? Tem na Constituição, tem no artigo 201. Aqui, ó, são os benefícios especificamente a qual eles terão direito. Só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando nós falamos em reabilitação profissional e serviço social, que é o que vocês estão observando aí comigo aqui embaixo, ó, isso aqui é direito tanto do segurado quanto do dependente. Aqui não. Auxílio reclusão e pensão por morte, auxílio reclusão e pensão por morte são benefícios exclusivos, dos
dependentes, tá? São benefícios exclusivos dos dependentes. Tudo bem? Muito bom. Passando esta etapa, o próprio dependente, em determinado momento, ele pode, caso ele contribua, ele pode exercer um direito próprio. Teodoro, como assim? Bom, o dependente, galera, pode ser também considerado segurado ou segurada da Previdência. Ela perdeu o marido, mas ela trabalha. Ela perdeu o marido e trabalha. Se ela trabalha, ela é segurada obrigatória e é empregada. Está contribuindo para a Previdência como segurada obrigatória na categoria empregada. Marido morreu. Ela receberá a pensão, porque o marido também trabalhava, ela receberá a pensão por ser dependente do marido. Teodoro, então quer dizer que num futuro ela receberá a pensão, porque o marido morreu, e ela poderá receber a aposentadoria porque ela deu causa. Também ela contribuiu e agora ela exercerá o direito, é isso? Sim. Desde que não seja aprovado na reforma, e aí, vamos lá, o primeiro parênteses para falar sobre a reforma, né, a proposta que é a PEC 287 ou 267, agora me fugiu até a cabeça, eu falo tanto dela, ó, é tanta raiva, falo tanto que ela está se vingando, de mim e está falando assim, não, Teodoro, você nem vai lembrar mais do meu número. Deixa eu já ver aqui que eu já acho agora aqui, pô, como assim? Pegar o número certinho, né, galerinha? Senão vocês ficam bravos aí com o professor, não é? Ah, 287, é isso mesmo. Ela quis dar branco em mim. PEC 287 de 2016. Em princípio, galerinha, uma das propostas é o quê? Não cumulação, ou seja, eles não querem mais possibilitar a acumulação de dois benefícios. Seja pensão com aposentadoria, sejam duas aposentadorias, e o que é mais grave ao meu ver, eles não estão querendo permitir essa acumulação, mesmo que elas se deem de natureza de regimes previdenciários distintos. Teodoro, como assim? Olha só, pessoal, vou abrir só uma página aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar um médico, tá? Esse médico, ele tem o seu próprio consultório. Então, se ele tem o seu próprio consultório, ele é o quê? Contribuinte individual. E ele contribui para a Previdência, com base no teto, tá? Com base no teto. Só que fora isso, esse médico também trabalha no município de São Paulo. É concursado como médico do município de São Paulo e tem a renda de 15 mil reais por mês. Beleza? Fora isso, ele também é concursado junto ao Hospital Estadual de São Paulo. Ele ganha também lá nesse hospital, tem os proventos de 15 mil reais. E aqui ele contribui no teto. A base do teto a gente já estudou. Atualmente, estou arredondando, R$ 5.200, tá? Como ele é um cara precavido do ponto de vista previdenciário, ele também tem um plano de previdência privada. Então, vou colocar aqui, plano de previdência, vou colocar privada, porque senão depois ainda vocês confundem com o PPP lá da aposentadoria especial. Tem um plano de previdência privada, que ele contribui para que, caso ocorra com ele, ele tenha uma renda durante 10 anos no valor de 10 mil reais. São números hipotéticos, ok? Mas que, muitas vezes, coincidem com o que nós observamos aí no dia a dia. Pois bem, Teodoro, legal. Como seria hoje? Hoje,
antes de qualquer alteração na reforma, naquilo que foi proposto, seria o seguinte: esse médico, se ele cumprir os requisitos, ele pode se aposentar aqui, ele pode se aposentar aqui, ele pode se aposentar aqui e ele pode, obviamente, se aposentar aqui. Teodoro, e se ele vir a óbito? Se ele vir a óbito, gera uma pensão por morte aos seus dependentes aqui, gera uma pensão por morte aqui, gera uma outra pensão por morte aqui e gera outra pensão por morte aqui. Escuto um sussurro. Sorte dessa mulher, hein? Garotinho. Muito bem. Por que isso tecnicamente é possível? Porque ele contribuiu distintamente para cada regime. E lembrando que nesses 3 primeiros aqui, 1, 2, 3, ele não tem opção. Ele é obrigado a contribuir. Ele não pode chegar e falar, não quero que desconte nada de mim porque eu não acredito nesse sistema. Não, ele é obrigado a contribuir. O de previdência privada, não. Previdência privada, a característica principal é a facultatividade, tá? Assim como a contratualidade. Então é um binômio, contratualidade e facultatividade, lá no plano de previdência privada. Faço se eu quiser. Tudo bem? Os outros que eu elenquei ali, os outros 3, não. Ele é obrigado. Filiação obrigatória, é compulsório. Dentro do que se estabelece a lei hoje, posso cumular. Dentro do que se propõe, a PEC 287 não poderá mais cumular. Exceção feita a esta aqui, que eu vou poder cumular, porque isso aqui é privado, é complementar ao que eu já tenho. Se eu me aposentar aqui e, eventualmente, atingir o direito para me aposentar neste outro, terei que fazer a opção entre este e este. Se eu me aposentei aqui e também poderia me aposentar aqui, terei que fazer a opção. Se eu me aposentei aqui e agora adimpli direitos para me aposentar aqui, tenho que fazer a opção. Se ele vir a óbito, o dependente ou a dependente também terá que fazer a opção. Ah, mas a dependente trabalha e agora ela também atingiu o direito a se aposentar. Terá que fazer a opção entre receber o valor da aposentadoria ou continuar recebendo o valor da pensão. Vem para mim, só quero chamar a atenção dos senhores do seguinte: regra atual, posso cumular tudo dentro do mesmo regime e fora dele, naquilo que é permitido em lei. Caso seja aprovada a PEC 287 nesse ponto específico, não será mais permitida acumulação. Tá? Não será mais permitida acumulação. Teodoro, o que você pensa a respeito e defenderia? Dentro do mesmo regime, eu entendo que é justo a não permissividade à acumulação. Então, se eu trabalho, contribuo para o regime geral, estou recebendo uma pensão também proveniente do regime geral, a hora que eu for me aposentar, eu tenho que abrir mão desse aqui. Eu acho justo. Mas, se a minha esposa eventualmente for vinculada ao RPPS, eu entendo que a pensão proveniente de outro regime, ou mesmo a aposentadoria, dou aula, iniciativa privada, mas também passei num concurso. Então tenho 2 vínculos, regime próprio e regime privado, regime geral. Posso cumular. A ideia do que foi proposto é que isso não possa mais ocorrer, tá? Lembrando, então, que aqui eu só estou fazendo aquele parêntese chamando a atenção de vocês do que eventualmente está sendo proposto na PEC 287 e de que poderia ou não ser alterado. Beleza? Tranquilo? Joia! Então, vamos lá. Continuando, ainda nessa linha dos dependentes. O que mais que nós teríamos? Vamos dar uma olhada rapidinho. A gente já vai lá ver essa questão dos nossos amiguinhos dependentes, tá? Então, ficou bem claro isso para vocês, né, galerinha? Hoje
eu posso acumular de maneira relativamente tranquila, preciso obviamente comprovar, mas, não é? Num futuro, caso seja aprovada a redação que lá está, isso não será mais possível. Vamos trabalhar para que caia esta disposição, pelo menos podendo acumular entre regimes distintos, não é? O que seria bastante razoável que fique aqui entre nós. Muito bem, vamos lá. Caminhando, galerinha, caminhando. Vou passar aqui tranquilo, porque aqui só estou sintetizando aquilo que nós falamos, tanto o segurado quanto o dependente são interligados à Previdência Social. O detalhe é que o dependente tem uma ligação reflexa, então vem tanto do segurado para com a Previdência, e o segurado tem a ligação direta. Passando aqui, esse é um ponto, nós vamos estudar isso aqui novamente, mas só é interessante chamar a atenção do seguinte, tá? Vou passar isso aqui, porque foram as alterações que nós tivemos aqui. Olha só. O que você tem que lembrar sempre? Quando falamos em dependentes, nós trabalhamos com classe. São 3 classes de dependentes, tá? 3 classes de dependentes. Você perceberá lá na redação que aqui na classe 1 vai estar o companheiro, a companheira, filho menor de 21 anos, salvo-se inválidos ou emancipados. Aqui estarão os pais e aqui estarão os irmãos menores de 21, salvo-se inválidos e emancipados. Esta é a redação do artigo 16. Qual é um ponto que nós temos que chamar a atenção de vocês? Lembrando que quando falarmos, volto a repetir, não se assuste, de pensão por morte e de auxílio reclusão, nós vamos falar com um pouco mais de ênfase em algumas situações específicas aqui dos dependentes, tá bom? Fica bem tranquilo, a ideia aqui é mais dar um panorama geralzão para vocês mesmo. O que é importante, e isso traz bastante dúvida, quais são os casos que eu posso, então, considerar que este dependente foi ou não emancipado? Bom, a emancipação, tá? Ela tem por base, e nós temos que nos socorrer lá, no Código Civil. A emancipação, ela pode ocorrer, então, pela concessão dos pais, ou de um deles, se o outro vir a faltar, mediante instrumento público, ou seja, cartório, tem que ser feita uma escritura de emancipação no cartório, independentemente dessa emancipação ser homologada ou não judicialmente. Por quê? Porque se foi feito no cartório, é um instrumento público, tem fé pública. Então não é necessário, eventualmente, uma sentença judicial, ou ainda tem que ouvir tutor, se o menor tiver 16 anos completos, tá? Então, a emancipação, se for pela concessão dos pais, é aquela feita em instrumento público, independe de homologação judicial ou sentença, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Belezura? A emancipação, ela pode ocorrer também pelo casamento. Então, meu querido, minha querida, pensa bem nessa questão, porque fora isso, existe essa disposição do ponto de vista previdenciário, não é? Aliás, quando nós conversarmos sobre pensão por morte, especificamente, vocês se lembrarão do que eu vou dizer agora. Casar mal, do ponto de vista previdenciário, ok? Casar mal do ponto de vista previdenciário a primeira vez é por amor. As demais é por falta de conhecimento previdenciário. E aí vocês perceberão também que a aula de pensão por morte, não obstante o assunto ser morte, serão várias dicas de vida. Não se esqueçam disso agora, então, meninos e meninas, porque vale para ambos os sexos. Casar-se mal, do ponto de vista previdenciário, a primeira vez é por amor. As demais é por falta de conhecimento da legislação previdenciária. Beleza? Ainda, também é caso de emancipação
pelo exercício de emprego público efetivo. Se isso ocorrer, estará emancipado. E ainda é considerado emancipado a questão da colação de grau em ensino de curso superior e se eu tiver um estabelecimento civil ou comercial ou ainda pela existência de relação de emprego, desde que, percebam a ressalva, em função deles, aquele menor que possui 16 anos completos tenha comprovadamente economia própria. Então você tem que ficar atento com relação a isso, principalmente quando for solicitar benefícios relacionados aí aos dependentes. No caso, pensão por morte e auxílio reclusão. A questão da união estável. A questão da união estável. Perceba que eu até destaco ela aqui, ó, tá? Pelo seguinte, ela consta lá do parágrafo único da IN, dentro daquele nosso combinado, então, pelo seguinte, olha, a união estável, seja ela do filho ou do irmão entre os 16 e antes dos 18 anos de idade, atenção, ela não constitui emancipação. Encontrou um gatinho? Encontrou uma gatinha? É o cara da sua vida, na sua imaginação? Mas você tem entre 16 e 18, é menor ainda? Teria que emancipar, se for casar? Será considerado emancipado? Pisa no freio, junta as escovas primeiro, vai viver em união estável. Tô brincando. Do ponto de vista previdenciário, se você eventualmente viver em união estável, não é caso ou não é equiparado à emancipação e você mantém a qualidade de dependente. Beleza? Tranquilo? Joinha! Vamos nessa, ainda falando sobre eles. Eu vou fazer um rápido intervalo e eu retorno exatamente aqui, que é onde nós falaremos, ainda voltarei nesse assunto mais adiante, mas eu vou falar rapidinho da questão da existência de dependente de classe superior, o que eventualmente acontece com aqueles que estão em classe imediatamente inferior. Beleza? Eu já volto então. Quando eu retornar, o tema em comento será planejamento previdenciário. Mas como eu que estou dando as aulas, nós estamos aqui na continuidade, eu vou só finalizar essa questão de dependentes e aí já entro na questão de planejamento previdenciário, beleza? É rapidinho, não saia daí, eu já